A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, pois que o mundo não tem paz. A paz do mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é o egoísmo indiferente às necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem em favor dos irmãos desafortunados. Dai-nos, Senhor, a vossa paz, e faze-nos instrumentos desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos. Com esta súplica, Divino Mestre, pedimos a permissão para darmos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar, a partir de hoje, novo ano, o estudo do Evangelho sequencial. Então, toda quarta-feira nós vamos estar fazendo um estudo de capítulo por capítulo, lição por lição, para que possamos ampliar o nosso entendimento da mensagem do Cristo. E nós vamos iniciar logo na primeira página, que é a página de apresentação e introdução. O Evangelho. Evangelion é uma palavra grega que significa eu, quer dizer bom, verdadeiro. Angelion, mensagem, ou seja, boa mensagem. Era usado na época dos gregos nas batalhas, nas guerras, onde o mensageiro, quando tinha a boa notícia, vinha trazendo, gritando Evangelion. E geralmente essa boa mensagem era a vitória do exército numa guerra sangrenta. Já o Evangelho de Jesus não tem guerra sangrenta, mas é a guerra íntima contra as nossas imperfeições e mazelas que trazemos nos nossos espíritos imortais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são aqueles que escreveram o Evangelho, era inicialmente o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Ou seja, era a perspectiva que cada um deles viu o ensinamento de amor trazido pelo Cristo, a perspectiva de cada um. Por isso, Kardec coloca a visão espírita da mensagem de amor do Cristo. E se pensarmos que poderíamos colocar aqui do Velho Testamento o profeta Isaías como o primeiro evangelho, então seria o primeiro evangelho de Isaías, depois Mateus, Marcos, Lucas, João e agora aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Poderíamos dizer que são 6 etapas. Lembrando do costume hebraico, dividir os ciclos em 7, está faltando um evangelho. Esse último evangelho é o nosso evangelho. Qual que vai ser a nossa perspectiva com relação aos ensinamentos de Jesus? Nós estamos escrevendo o nosso evangelho nos nossos espíritos imortais. Mas devemos lembrar que quando falamos de Marcos, Lucas, João, Mateus, são chamados evangelhos canônicos. São aqueles que passaram por um escrutínio, um exame religioso, mostraram-se autênticos, verdadeiros, confiáveis, porque tem evangelhos apócrifos. Então nós temos que saber se nós estamos escrevendo um evangelho apócrifo ou se estamos escrevendo um evangelho canônico. Cada um de nós está escrevendo em si mesmo. O que tiver
apócrifo, nós temos que desmanchar e temos que corrigir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o quê? A explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Não muda nenhum ensinamento. O Espiritismo não muda nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula do que está nos evangelhos, que nós normalmente falamos da Bíblia. Não. Só nos vai fazer entender os ensinamentos de Jesus numa perspectiva espiritual, puramente espiritual. E como devemos aplicar isso em nossas vidas. Porque na mensagem de Jesus, nós não temos que nos reunir, só nós aqui, os espíritas, os simpatizantes do Espiritismo, vamos nos isolar numa montanha, para não termos contato com pecadores, com impuros. Vamos nos isolar, vamos criar uma comunidade de pessoas de bem, isoladas do mal. É isso que Jesus veio trazer? Pelo contrário, nos seus ensinamentos, os seus prediletos eram os pecadores, os imperfeitos, os aflitos, os necessitados, os que estavam perdidos. Porque Jesus veio nos ensinar, ao contrário de que muitas vezes era pregado, que se tivermos o contato com o impuro, vamos nos tornar impuros. Jesus veio nos mostrar que é quando um puro entra em contato com o impuro, é para que esse impuro, que somos nós, nos tornemos um dia puros. Então não tem que haver separação, segregação. Nós vamos ter que aplicar o Evangelho de Jesus, primeiro, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, com o nosso vizinho, com o transeunte da rua, e para um dia aplicá-los para com aqueles que julgamos ou que se julguem nossos inimigos. Essa é a mensagem, e é isso que Kardec, na sua lucidez, veio nos esclarecer. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, aplicada ao nosso dia a dia. Por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este era o nome dele. O professor Rivail adota o nome de Allan Kardec, já testificando logo na introdução a imortalidade da alma, porque este nome foi sugerido por um espírito em uma comunicação mediúnica que relata que ele, Hippolyte Léon, em uma reencarnação muito atrás, quando era um sacerdote druida, em que fazia orações e já fazia contato com o mundo espiritual, tinha o nome de Allan Kardec. E aí ele coloca Allan Kardec para que a obra não ficasse em nome do professor Hippolyte Léon, mas para que Allan Kardec, reencarnado como Hippolyte Léon, iria compilar, reunir as orientações dos espíritos de luz em uma doutrina libertadora para a humanidade. E ele acrescenta: fé inabalável, só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E isso mostra toda a lucidez de Kardec. Não existe uma verdade religiosa diferente de uma verdade filosófica, de uma verdade científica. Só existe uma única verdade. Então, a fé que é verdadeira, que se baseia na verdade, não tem medo do avanço científico. Pelo contrário, a ciência há de confirmar toda a verdade. A verdade não muda em si, o que mudamos somos nós, na compreensão que temos da verdade.
Quanto mais avançamos, mais compreendemos, mais nos tornamos conscientes. Por exemplo, quando a mãe explica para uma criancinha, às vezes de uma forma fantasiosa: mamãe, como é que eu nasci? Ah, meu filho, é um presente de Deus que a cegonha vem trazendo. É uma forma lúdica, para que a criança possa entender que ela veio como um presente trazido pela natureza. Mas à medida que a criança vai desenvolvendo, vai descortinando o entendimento, até chegar o momento que ela compreende que aquilo foi uma forma lúdica de transmitir a informação. Por fim, tradução de Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro era um engenheiro poliglota com grande domínio da linguística portuguesa e francesa, que fez a tradução. Guilom Ribeiro fez a tradução final dessa que nós estudamos, da terceira edição francesa de Allan Kardec. Por quê? Porque é aquela que foi revisada, que foi modificada, que foi bem avaliada por Kardec sob a orientação dos espíritos. A terceira é só para a gente poder saber que tudo tem trabalho. Não foi na primeira edição que trouxeram perfeitamente para Kardec. Foram muitas horas, dias, anos de suor e lágrimas do emissário divino para trazermos a mensagem. Então, quando nós equivocadamente sonhamos com uma aposentadoria para não fazer nada, o trabalho é lei universal. É só nós pensarmos um pouquinho. Quando falamos no céu, e aí vou descansar no céu, pensemos, gente, ficar eternamente, ainda que nós sejamos, digamos, cheguemos lá numa situação muito boa, para ser abanado, eternamente abanado, sentado numa cadeira, nós íamos perder a paciência, pegar aquele abano, quebrar a cabeça de quem estava nos abanando. Pensa nisso, gente. Ficar eternamente. Trabalho é uma lei. Trabalhar sempre, até chegarmos ao ponto de trabalhar com alegria. É essa a mensagem, mostrando todo um esforço. E aí, nós gostaríamos de ir para a primeira lição, que é a do prefácio. Gostaria, antes do nosso irmão Paulinho fazer a leitura, de falar que no livro dos Espíritos, a inicial chama prolegômenos. O que é um prolegômeno? É um texto longo com as explicações do que vai ser tratado na obra e qual que é o objetivo da obra. E o que é um prefácio? É um texto introdutório curto, mas também falando dos objetivos da obra. Então, a primeira lição que ele colocou, Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é o prefácio. E o nosso irmão Paulinho vai fazer a leitura para nós. Boa noite, meus irmãos. Então, dando sequência, vamos fazer a leitura do prefácio. É um texto que, embora seja curto, ele é rico em ensinamentos e, após a leitura, vamos fazer algumas reflexões em relação ao que é ensinado nesse texto. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens,
para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Esta lição, essa mensagem que o Kardec coloca como primeira, é porque ela traz uma característica muito importante, que é mostrando que não há uma perda de continuidade do Velho Testamento, das antigas Escrituras, com o ensinamento de Jesus, nem a mensagem de Jesus com o Espiritismo. É um processo gradual de crescimento para todos nós. E aí eu gostaria de abordar paulatinamente a mensagem: os Espíritos do Senhor. Nessa introdução, os Espíritos do Senhor, por quê? Porque Espíritos está cheio. Nós estamos aqui nos vendo encarnados uns aos outros, mas tem muito mais espírito desencarnado aqui do que nós encarnados. Então o Espírito está cheio. Então quem veio trazer a mensagem? Qualquer espírito? Não. Espíritos do Senhor. Que Senhor que é esse, referente à terra, que está falando aqui? Quem que é esse Senhor? Esse Senhor é Jesus, a personificação do amor. Então poderíamos dizer, os espíritos de amor, ou do amor, ou da verdade, ou da luz, que são as virtudes dos céus. Porque o que é o amor, senão o conjunto de todas as virtudes em sua intensidade máxima? Isso aqui é o amor. Então por isso que nós temos muita dificuldade na compreensão do amor. E é por isso que ainda na Terra nós matamos por amor, brigamos por amor, suicidamos por amor, fazemos um monte de atrocidades em nome do amor, porque ainda não compreendemos o que é amor. Então, o que são as virtudes dos céus? O que é céu? O céu é uma localização no espaço, fica perto de Júpiter, de Saturno, fica em outra galáxia, em Andrômeda. O que é o céu? O céu é a consciência que vibra em sintonia com o amor. Isso aqui é o céu. Então, quem vibra, quem a consciência está vibrando em sintonia com o amor, está no céu onde ele estiver. Onde ele estiver. E o inferno? É toda vibração contrária à vibração do amor. Você pode estar no meio de um monte de anjos, eles estão no céu e você no inferno. Está todo mundo junto no mesmo lugar. Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, são os Espíritos que vibram em sintonia com o amor. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? É porque no Velho Testamento, esta é uma imagem muito utilizada. O Senhor dos Exércitos. Então, usando a mesma expressão que se usava no Antigo Testamento, qual imenso exército, tarefeiros, guerreiros, sim, mas não sanguinários, guerreiros no sentido de vir batalhar na edificação do amor, porque o amor é a única força de batalha que não existe derrotados. Fora isso, onde houver um vencedor, vai haver um perdedor. Onde houver um vitorioso, vai ter um derrotado. No amor, não. Não existe derrotados. Não existem perdedores. Então é um exército que vai fazer a vitória para todos. Porque a vitória final
é a vitória da humanidade como um todo. Recebe as ordens do seu comando. Quem é o comandante da evolução planetária? Quem é, Bob? Jesus. Esse é o meu garoto. Essa foi fácil. É Jesus. Espalham-se por toda a superfície da terra. Não tem nenhum lugar do orbe terrestre que não recebeu mensageiros do Cristo. Podemos estudar todas as culturas da humanidade, que encontraremos nelas mensageiros que vieram trazer a mensagem do Cristo. E semelhantes a estrelas cadentes. Eu já ouvi algumas vezes irmãos nossos ligados à ciência e que por enquanto ainda descrentes zombam da mensagem do Evangelho quando diz que uma estrela conduziu os reis magos até a cidade de Belém, onde iria nascer Jesus. Dizem eles, isso é um absurdo, é uma tolice que só os tolos podem acreditar. Como que uma estrela que nem cabe na terra se aproxima da terra para guiar os reis magos até onde Jesus ia nascer? Qualquer um de nós que quiser estudar a Bíblia, o Novo Testamento, como se fosse um documentário, nós vamos errar. Porque se eu disser o seguinte: lê para mim uma poesia bem bonita, e vocês pegarem o catálogo telefônico, vai ter poesia bonita ali? Não, porque é um catálogo telefônico, não é um livro de poesias. A mensagem que está no Evangelho é uma mensagem poética, porque busca não o raciocínio, mas busca o sentimento. Então, eram espíritos luminosos, que eles não teriam como descrever esses espíritos a não ser semelhante a uma estrela. Espíritos tão luminosos que pareciam uma estrela conduziram os reis magos até a cidade de Belém, onde Jesus ia nascer. Aí por isso fala, semelhantes a estrelas cadentes. Mesmo que nós chamamos de estrela cadente, é estrela cadente? São meteoros entrando na atmosfera terrestre. Mas como brilham, nós às vezes falamos, estrela cadente. Então, há pessoas de muita cultura, mas que querem analisar de uma forma racional, que não é esse o objetivo do Evangelho. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Iluminar a nossa trajetória evolutiva como espíritos imortais. Abrir os olhos aos cegos. O cego é aquele que não enxerga. Então, é aquele que não compreende a mensagem. Não tem um entendimento do que Jesus veio ensinar e veio nos trazer. Então esses espíritos de luz vêm tornar a mensagem do Cristo, muitas vezes por parábolas, que a gente às vezes tem dificuldade de entender, vem trazer de uma forma muito lúcida, muito clara, para que nós possamos entender claramente, tirar o espírito da letra. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Quem é que fala normalmente em verdade, em nome da verdade, como verdade? Não é Jesus? Ele fez isso para quê? Para testificar. Quando houvera falado que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, porque ele é o primeiro Consolador, Jesus é o primeiro, mas enviaria um outro Consolador, o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco. Vamos pensar, se esse outro Consolador fosse uma pessoa, vocês conhecem alguma pessoa que viveu na terra e que não morreu? Uma só? Que não desencarnou? Alguém conhece? Alguém que está desde a época de Jesus até agora? Não tem.
Por quê? Porque o Consolador não é uma pessoa, é uma doutrina. A doutrina espírita vem testificar isso, porque traz a mesma moral do Cristo, sem nada modificar, mas esclarecendo, abrindo nossos olhos para o entendimento. Então, vem nos falar do verdadeiro sentido dos ensinamentos, restabelecer. Por quê? Quando Jesus aqui esteve com os apóstolos, ele exemplificou no seu dia a dia as suas lições de amor. Depois a humanidade gradativamente foi se desviando, fomos tentando adaptar o seu evangelho às nossas necessidades de poder, de dinheiro, de vaidade, e fomos desfigurando a mensagem do Cristo. Por isso, aqui fala, restabelecer o seu verdadeiro sentido. Qual o sentido? Dissipar as trevas, dissipar a ignorância, tirar a ignorância, confundir os orgulhosos, aqueles de nós que usávamos ou ainda usamos o evangelho a nosso próprio benefício, a fim de comandar, de ter poder, de controlar os outros, e glorificar os justos. A terra vai chegar um momento em que nós vamos reverenciar a todos aqueles que de forma humilde, muitas vezes passando desapercebido pela humanidade, foram grandes tarefeiros do bem, ensinando pelo exemplo os ensinamentos de Jesus. Vai chegar um momento que nós vamos reverenciar a todos esses. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. As grandes vozes do céu, os mensageiros dos céus, através das comunicações mediúnicas, vêm fazer o chamamento, advertir-nos, porque no Velho Testamento, quando fala do som da trombeta, a trombeta era usada como um alarme para quando houvesse um perigo de uma guerra, de serem invadidos, ou quando precisava, para comunicar a todos uma mensagem muito importante, era feito de um chifre de carneiro, como que chama? Chofar. O chofar, que era um chifre de carneiro, era tocado para chamar a atenção de todos, porque uma mensagem importante ia ser dada. Então, aqui coloca de uma forma de novo simbólica, que ressoam como sons de trombetas, a comunicação dos espíritos de luz para o nosso despertamento. É isso que eles vêm fazer. E os cânticos dos anjos seris associam. A palavra anjo quer dizer mensageiro, mas aqui não qualquer mensageiro, mensageiros divinos. E os cânticos dos anjos são as orações, as boas vibrações, o auxílio e a misericórdia aos necessitados, que somos nós. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Só convida os homens, não convida as mulheres, né? Nós vos convidamos, a vós encarnados, nós os encarnados. O divino concerto aqui, vamos imaginar um concerto de uma orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica é formada de inúmeros instrumentos e instrumentistas que produzem sonoridades diferentes, mas que precisam atuar de forma organizada, harmônica, uníssona, para que a sinfonia se torne bela. Então, está fazendo uma convocação a todos nós de fraternidade. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Tomai da lira, tomai do instrumento, tomai dos talentos. Sejam eles
o talento da inteligência, seja o talento do dinheiro, seja o talento do poder, seja qual for, para usarmos esses talentos a benefício do nosso semelhante, para que a unicidade seja a fraternidade universal. E ele nos fala aqui, porque a lira é um instrumento muito antigo, dos primeiros a serem criados, e era uma forma comum dos salmos de Davi. Que os salmos, o que são salmos? São letras de música. Tocava-se as músicas, Davi escrevia as letras e aqueles salmos eram cantados. Por quê? Porque a neurociência mostra hoje que a forma de cantar favorece a memorização. Porque os ensinamentos das antigas escrituras do povo hebreu era passada de geração para geração, não existia escrita naquela época, era pelos cânticos. Eles cantavam, os pais cantavam para os filhos para os seus filhos, e foi assim de geração em geração que foram passados esses ensinamentos. Então, por isso, mais uma vez fazendo a alusão ao Antigo Testamento, de que a lira representando aí essa musicalidade divina, vai se repercutir de um extremo a outro universo, através das nossas orações, dos nossos bons pensamentos. Nossa irmã Mariazinha. Quando você falou, você quis fazer uma brincadeira, né, dos homens, não chamou as mulheres. Falar o que significa a palavra homens e mulheres. Deixa isso bem acentuado. Porque a senhora não ouviu, eu expliquei. A senhora não ouviu? Eu falei que está falando de encarnados. A palavra está falando de reencarnados, de todos que estão reencarnados. Assim, deixa bem claro, né? Porque... Mas eu falei. Essa é a função dos pais e da mãe. Não larga do meu pé. Graças a Deus. Continue. Homens, de novo, reencarnados, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Engraçado que nós vimos no segundo parágrafo que fala: eu vos digo em verdade, que era Jesus. E depois está falando das grandes vozes e falando aqui na primeira pessoa do plural. É Jesus ou é diferente, ou é outro? Vamos seguir aqui para a gente depois comentar. Irmãos a quem amamos, aqui proclamando a fraternidade. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Amai-vos, nós temos que nos amar também, porque se eu não amar a mim mesmo, como que eu vou amar o outro? Só que nós temos que entender o que é nos amar. Nos amar não é egoísmo. Auto-amor não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo gosta de posses. O auto-amor é a escolha do melhor caminho evolutivo a percorrer. Por quê? Porque todos os nossos sofrimentos se originam de alguma imperfeição que eu trago em mim. Alguém que tem 10 imperfeições sofre muito menos de um que tem 100. O que tem 100 imperfeições é ter 10 vezes mais sofrimento do que um que tem 10. Então, eu me amar significa escolher o melhor caminho para mim. Escolher combater em mim as minhas imperfeições e mazelas. Porque se eu procedo assim, eu vou poder querer o melhor para o meu semelhante. E dizei do fundo do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai. Ou seja, não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário fazer a vontade do Pai, porque senão um mudo
não poderia entrar no reino do céu, porque não pode falar Senhor, Senhor. Então é preferível ser mudo, não falar Senhor, Senhor, e fazer a vontade do Senhor, que aí vai entrar no reino dos céus, do que falar o tempo todo Senhor, 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 e não fazer a vontade do Pai. E Jesus deixou isso muito claro para todos nós. Não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Não foi a mensagem do Mestre? Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nosso irmão André. O reino dos céus é aquilo que nós cultivamos de bom, do bem e do amor dentro de nós. É a consciência tranquila. É a mensagem que Jesus traz no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier. É edificação divina no coração dos homens. No nosso coração está o reino dos céus, se nós assim o construirmos. E aí eu gostaria de fazer, já terminando, porque no segundo parágrafo é Jesus falando, e depois, na terceira pessoa do plural, nós. Porque se Jesus falava em nome do Pai, porque Ele e o Pai eram um, a Pleiade é o conjunto de estrelas, a Pleiade dos espíritos de luz fazem a vontade do Cristo, é tal qual o Cristo. Então o Espírito de verdade é um conjunto de espíritos luminosos, mas que são uníssonos. Eles não fazem a vontade deles, eles fazem a vontade do Cristo. Então o Espírito de verdade é um conjunto, mas que estão diretamente conectados integralmente com o Cristo, ou seja, não fazem a vontade deles, fazem a vontade do Cristo, e por isso assinam como Espírito de verdade, não cada um pondo o seu nome. Quem gosta de personalismo somos nós, que somos orgulhosos, egoístas e vaidosos. Os que são humildes, caridosos e amorosos não têm essa preocupação. A preocupação é que a obra do Pai se faça, independente de quem a faça. Paulinho, algum comentário? Sim, só de salientar a proximidade do que é ensinado no prefácio com o capítulo do Consolador Prometido, que são duas lições que dizem sobre a razão pela qual o Espiritismo veio, a razão pela qual o Consolador Prometido veio. E é claro, é válido lembrar da nossa responsabilidade aqui como espíritas, diante dos ensinamentos que toda semana estamos aqui a refletir, que o Espiritismo, com a função de descortinar aquilo que Jesus trouxe através de alegorias, parábolas, não cabe a nós mais termos desculpas para não fazer o bem, para não seguir aquilo que Ele trouxe. Então, nesse novo ano, que nós possamos nos esforçar ainda mais para renovarmos no sentido de seguir mais o que os Espíritos de luz e o que o Senhor trouxeram para nós, e que hoje não há mais essa desculpa de a gente falar que não entendeu, ou de interpretações equivocadas ou controversas do Evangelho. Falei que é o meu garoto? Que Jesus nos abençoe e ilumine.